Você já acampou? Eu falei, claro. Aí a primeira vez que eu tive um monta-garrafa, eu peguei eles pauzinhos assim. E agora? Tinha tudo. E no banheiro é um sapo agarrado na parede, uma perereca dentro do vaso. Era desesperador. Ela tava sentada naquele chuveiro, batendo com a cabeça no azulejo, olho virado. Desesperei. Fala, galera. No episódio de hoje, o feed engana, mas o guia conta. Vamos falar sobre... Vai ter uma mistura. Vamos falar de hostel, falar de eventos esportivos e falar de viagem. Com a minha amiga Alessandra Feliciano. Olá, Tudo bom, Lelê? tudo bem? Quero que você apresente pro pessoal seu nome, o que você faz. Bom, meu nome é Alessandra, sou formada em jornalismo, mas, enfim, não trabalhei muito com isso. Trabalhei muito pouco com jornalismo e tô no turismo aí, passando por hostel, hotelaria e agências de viagem há 20 anos, mais ou menos. Caramba, É legal. por aí. Não precisa falar também, calma, não precisa falar, vamos até as datas, né? É verdade, é verdade. Mas então, e você falou que você formou em jornalismo na Sim, PUC, na não foi? PUC, exato. E como que foi essa transição do jornalismo pro turismo? Na verdade, na época do jornalismo, eu trabalhava numa ONG. Pode falar o nome, né? Não tem problema, falar, não. Eu trabalhava no Viva Rio, Legal. né? Escrevia para o site e a gente trabalhava com projetos. E projetos em ONG, na verdade, eles têm um período, né? E o projeto acabou, eles falaram que não tinha mais verba para o projeto. Nesse tempo, a Alcira, que já esteve aqui, ela estava abrindo o albergue e ela falou, olha, ele vem para cá. Então, vem pra cá, fica com a gente enquanto você não encontra uma outra coisa na sua área. E foram 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos de albergue e depois do albergue eu já, enfim, parti para outra coisa dentro do turismo. Legal. Também. E a Alcira teve aqui, né, que você sabe, você Sim. viu ela contar outras histórias. Eu lembro que eu também conheci a Alessandra no albergue, conheci a Alcira, a gente conheceu lá. E eu tava contando, que a Alcira, ela falou que o hostel mudou muito, né? Que aquela coisa, ninguém entendia muito o que era o hostel. Hoje tá bem mudado, não é a mesma coisa. Verdade. E era quase uma família. E eu lembro que a gente tinha o Ru. Lembra do Ru? Lembro do Ru. Quem era o Ru? A Alcira não lembrou muito do Ru. Ela não lembrou do Ru? Ela lembrou vagamente do Ru, mas o Ru que a gente tinha mais contato com o Ru. O Ru era aquele cara que morava ali, né, na rua, nas redondezas, e ele tinha um problema muito sério, né, com álcool, e ele sempre estava por aí, e ele interagia muito com os turistas e os turistas com ele. Chegando a jogar futebol também, uma vez, lembra? Ficavam ali na esquina da rua jogando futebol, e ele tinha um grito, né? A gente nunca soube o nome dele, o grito dele era Ru, né? A gente passa melhor. E quando os hóspedes chegavam, quem é aquele? Aquele é o Ru. É o Ru, é. Aí, Ru. Aí as pessoas olhavam pela janela, o Ru tá aí. É o Ru, Aí Ru. ia lá e de repente ele caía, ele colapsava assim, caía na calçada, dava assim, era uma situação muito, muito sofrida, mas ele era um cara muito... espero, eu não sei, falei era, porque, enfim, isso tem um tempo já, mas é um cara, assim... Muito gente boa. Ele meio que cuidava dos turistas também. Ele cuidava, legal isso, ele cuidava da esquina, né? Ele manobrava carro, ele fazia tudo ali. De tudo um pouco. De tudo um pouquinho, Ru. E de lá você ficava na recepção. Na recepção. Mas como a Alcira mesmo falou, naquela época... Todo mundo fazia de tudo um pouco, né? Então a gente fazia o check-in, a gente socializava, a gente ia pro bar, fazia caipirinha, e saía, levava as pessoas pra Lapa, e... Enfim, se tivesse que fazer alguma coisa de limpeza, a gente fazia também, né? Era bem família mesmo. Não tinha tempo ruim, todo mundo fazia um pouquinho de cada coisa. E você contava, você não bebe, né? Uma gota de álcool. Eu não bebo uma gota de álcool. Ia pra Lapa, né? Eu ia pra Lapa. Eu ficava ali tentando resgatar a dignidade das pessoas, dos que bebiam, né? Eu era aquela que ficava tomando conta das pessoas. E isso passou. E nem motorista rodada dava pra ser, porque você não dirigia. Então Pois a pessoa que não bebe, que não dirige, que não gosta de futebol, que não gosta de praia. Eu fui trabalhar no hostel. Uma carioca. Uma carioca. Perfeita. Com alma de não carioca. E a gente contou muito do Dário, que eu quero trazer o Dário aqui, mas o Dário agora Ótimo. O Dário é otorrinolaringologista, agora ele é sério, não pode mais. O Dário sério médico agora. Falamos muito do Tomé. Tomé que saudoso gente Tomé. Boníssima. Tomé que trabalhou de segurança. A Alcira falou que foi o primeiro, ele ficou até o final do Alck, né? Ficou até o final, né? Eu não fiquei até o final, mas assim, às vezes eu ia lá visitar e era o Tomé que estava lá. Porque a Alessandra, depois que eu entrei no hostel, eu consegui um emprego no Pan-Americano de tradutor de telecomunicações. Acho que pode falar, era da Oi ou da Viva? Da Oi, era né? da Oi.
Aí eu também caí de paraquedas. Do nada, eu tava no bar do Walk on the Beach, um amigo meu, Fred, que era amigo do Dário, apareceu lá, você fala inglês e espanhol? Eu falo, tô pedindo um tradutor. E eu achei que fosse fazer um trabalhozinho lá no Pan-Americano, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que foi 2007. Aí, na hora que eu chego na reunião, tá, não, tal, que o pessoal da Oi fala tal, não, tem uma equipe tal, a equipe americana vai ficar aqui, a equipe da América Latina vai ficar aqui, mas tem que separar, eu preciso que você me contrate 50 tradutores. Eu falei, oi? 50 tradutores que falam inglês e espanhol. Assim. Aí eu fui catando todo mundo conhecia do Rosta. Aí foi todo mundo. Foi você, foi do Melo Elos, mesmo Melo Elo, lembra? Exatamente. E você ficou no Rio Centro, não foi? Na natação? Eu fiquei era basquete. Basquete E ginástica. Era basquete e ginástica. Era que eu não lembro mais onde era. Era no Maria Lenk. Eu acho que era no Maria Lenk. E, na verdade, a gente ficava ali naquela sala da imprensa, mais ali mesmo vendo se acontecia alguma coisa, porque a nossa função ali era ajudar caso houvesse algum problema com algum maquinário, alguma coisa, fazer a ponte entre a pessoa que estava precisando da assistência e o técnico. Mas foi super tranquilo. Na verdade, assim, foram dias tranquilíssimos, foram dias para trabalhar pouco e assistir muitos jogos. E que você não aguentava mais comer bobs, né? Que tinha Vale do Bobs. Nossa, tinha o Vale do Bobs, não aguentava mais comer bobs. Meu Deus do céu. Café da manhã, almoço e janta bobs. Café da manhã, almoço e janta bobs. Levou um tempo. Saiu de poder. Aliás, um bom tempo, porque eu nunca mais fui depois também. Aí de lá veio a GAP, que hoje é Dia de Ventures, que é a empresa canadense, a Gabi, que também já teve aqui, você não conheceu porque a Gabi é da Costa Rica. Pois é. Ela, sempre ouvi muito falar, mas nunca conheci. Que eu a conheci lá. Pessoalmente. Ela esteve aqui no podcast, foi a mesma empresa. E como é que foi essa chegada sua pra GAP? Como é que foi? Eu lembro que, óbvio que eu te chamei, eu te indiquei, mas como que foi essa transição? Porque não basta só indicar, você foi qualificado o suficiente para pegar a posição. Me conta essa transição para você. Foi assim, na verdade foi uma entrevista que tudo começou com uma entrevista que eu fiz na época era pelo Skype, exatamente. E nem foi alguém do escritório que me entrevistou, era uma outra guia, a Anne, a norueguesa, você lembra dela? Da Anne Hofleif, não sei o nome dela direito. Ela me entrevistou e falou, ok, gostei. Então eu peguei dali mesmo, depois de aprovada na entrevista pelo Skype, eu fui para Buenos Aires e fiz um treinamento. Um mini treinamento. Com a Cristiane Bach, com a Cris Bach. Alemã. E o responsável na época era o Daniel Vuotto. Então, e o treinamento, o escritório era na casa do Daniel. Então eu cheguei lá, enfim, num dia me apresentei, tava o Daniel, tava uma menina, acho que era Maria Sol. Não sei se você lembra da Maria Sol. Maria Sol colombiana. Equatoriana. A Maria Sol, tava algum chileno, que eu não vou lembrar o nome. Meu Deus, quem era? E a Cris. Então, ali a gente já começou a socializar e conversar. Você quer uma cerveja? Não bebo. Você, não quero. Não gosto, não bebo. Você quer um pisco? Eu também não gosto. Eu falei, se eu falar um não mais uma vez, vão me botar no avião de volta. Essa pessoa não serve para trabalhar aqui. Mas, enfim. E dali foi uma semana de treinamento, sabe? Coisa rápida mesmo. Me colocaram numa viagem. Porque, na verdade, o que acontece, para quem não, enfim, para quem não conhece como a gente deveria ser feita uma viagem inteira acompanhando um guia experiente para você aprender a rota e fazer todos os trabalhos e tudo mais, e depois você pegava a sua primeira viagem. Sim. O que não foi assim, eu fiz um treinamento de uma semana e viajei por 4 dias com a Marcele. A Marcela Benegas, a argentina, que estava na primeira viagem dela. Falei, meu Deus. Então eu fui com ela, a gente saiu de Buenos Aires, pegamos o buquebus, fomos para Colônia, de Sacramento, e de Colônia eu já voltei para pegar o meu primeiro grupo. O buquebus é a ferry que faz Buenos Aires a Colônia, a Colônia de Sacramento, no Uruguai. E eu lembro eu lembro disso, mas assim, para explicar pro pessoal, a Gabi falou disso, que a empresa evoluiu muito. Hoje já tem um treinamento, tudo. Quando eu comecei, só tinham 3 brasileiros. Era eu, a Miriam e a Renata de Amelaro. Eram só nós 3, e depois entrou mais uma paulista também. O meu treinamento já foi diferente, foi pra Lima, eu voei pra Lima conhecer a Sarita, e da Sarita já fui pra Caracas, vi 45, nunca estando em Caracas na minha vida. Eu lembro que você fazia muito essa viagem, né? Porque era uma viagem muito, muito difícil. Muito difícil, eram 45 muito dias do nunca Caracas a Rio de Janeiro. E Venezuela já tava com um problema.
Né? Então você pegava a viagem, começava em Caracas, fazia o Caribe da Venezuela, cruzava pela Angel Falls, na Catarata dos Andes, aí pegava Roraima, descia, chegava em Belém, pegava o barco para Manaus, aí fazia Manaus, São Luís, Jericoacoara, Natal, e ia descendo até Rio de Janeiro. Era uma loucura, 45 dias. E muitas pessoas queriam fazer essa viagem. Era horrível. Menos eu. Menos você. Nunca quis. Não, uma viagem assim que é horrível. Aí depois eles tiraram a Venezuela e ficaram. Mas você pegou uma fase root ainda, né? Eu já fui sem treinamento. Você teve um mini treinamento. Você fez Overland, é verdade. Fiz uma viagem de caminhão. De caminhão também. A contragosto. Totalmente. Totalmente a contragosto. E onde que foi essa viagem que você fez? Essa viagem, assim, eu estava muito feliz porque tinham sido 3 meses viajando sem voltar para casa. Então, eu ia ter uma semaninha em casa. Então, essa viagem caiu no meu colo, porque a pessoa que ia fazer estava aqui no Rio, e teve o passaporte roubado. Então, ela não podia mais fazer a viagem, porque ele não era brasileiro, né? Precisava do passaporte e precisaria de qualquer forma para os países, né? Para os outros países. E a Nádia me ligou. A Nádia estava no escritório nessa época. Era nossa gerente Era gerente na época. Me ligou e falou: Alessandra, só tem você. Mas chorei. Chorei. E quando eu peguei o grupo era do Rio e saía para Paraty. Eu não tive tempo. Eu cheguei em casa e falei: oi, tomei banho, larguei o que estava sujo, peguei algumas roupas limpas e fui encontrar o grupo em Paraty. E de lá começou a viagem. Foram quantos dias? Nossa, eu não lembro, porque essa viagem, ela já até saiu do roteiro. Já não, né? Porque o Overland não dá. O Overland é uma coisa que faz. eles tentaram trazer das viagens da África para cá e realmente não dava certo. Se eu não me engano, foi um mês, foram 30 dias que a gente passava por lugares na Bolívia que as viagens que saíam mais dentro do roteiro não passavam. Eu fui numa cidade que eu nem lembrava o nome, acho que era Chotis ou Chotis, não sei. Enfim. Caminhão quebrava e tinha que acampar. E as pessoas falavam: você sabe acampar? Você já acampou? Eu falei: claro. Aí a primeira vez que eu tive que montar a barraca, eu peguei aqueles pauzinhos assim e fiquei completamente sem saber o que fazer. E agora? Que eu falei que eu sei. Era horrível, tinha que cozinhar. Então, além das reservas, eu tinha que me reunir com o motorista do caminhão, sair para fazer as compras, sabe? Fazer as compras, a gente tinha que cozinhar, você tinha que designar o que cada pessoa ia fazer, porque era um acampamento participativo, né? Então, um cozinha um dia, outro lava a louça, outro dia... Enfim, sobrevivi. Chegamos em La Paz, foi assim... Pra nunca mais. Foi um alívio tão grande, foi assim, eu não consegui nem aproveitar a viagem, sabe? A companhia das pessoas, porque foi bem em lugares... Um caminhão é muito complicado. E você também tinha esse casinho com Bolívia? Tipo, a gente não... Bolívia não. Não sou eu, né? Não, tô falando, todo mundo, né? Ninguém quer Bolívia, não. Muito complicado. Inclusive, quando a gente fazia aquelas brincadeiras de final de ano, quem é que vai passar o Natal e o Ano Novo no Salado Yuri? Porque ninguém queria. Porque o meu problema não era a Bolívia. Era tudo que acarretava, né? A altitude, passava mal, sabe? Então eu não conseguia as coisas, o transporte não funciona. Eu lembro que uma vez eu estava numa viagem com a Mayra e nós nos encontramos no Iune e pegaríamos um transporte para ir, não sei se era para Sucre ou para Potosí, não sei. Ela falou: juntei aqui um dinheirinho a mais e peguei um ônibus particular para a gente ter banheiro. Porque não tinha banheiro, a gente parava na estrada. E, enfim, quando o motorista tinha vontade de parar, a gente parava, todo mundo ia ao banheiro, aquele banheiro ao ar livre, e voltava pro ônibus. E aí, a Mayra rodou, conseguiu o ônibus com o banheiro e o banheiro estava trancado. Caramba, o motorista não deixou usar o banheiro. Ela: mas como assim? Eu paguei. Não pode. Você pagou pelo ônibus. Não vou abrir o banheiro. Ai, enfim. Bolívia era um caso complicado. Eu vou ter uma situação minha com Bolívia, que eu já te contei essa também, vou contar. Que a mesma situação. Peguei um ônibus privado pro grupo, que eu queria sair de Sala de Uyuni, porque você saía da Sala de Uyuni, menos 20 graus no deserto, menos 20. Chegava em Sucre não, em Uyuni. Menos 2, e o chuveiro não funcionava. Não tinha chuveiro quente. Aí você fica 3 dias no deserto, a menos 20. E você não tem um banho pra se tomar. Não, a gente brasileira, né? Tem que tomar banho. Os gringos não estavam nem aí, né? Tudo sujo, estava lá. Às vezes até eles, coitados.
E aí eu peguei esse ônibus e o cara quis me cobrar por assento. Eu só tinha um ônibus de 40 lugares, eu tinha um grupo de 15, ele me cobrou por cada assento. Cada assento. Paguei, respirei, paguei. Quando eu entro, o ônibus chega, eu entro, já tem 2 pessoas lá. Eu falei, como assim tem 2 pessoas? Eu falei, pode sair. Eram 2 turistas, acho que eles eram ingleses. E aí o motorista, mas tem muito assento aí. Eu falei, mas eu paguei por cada um. Sai do meu ônibus. Eu falei, porque mas são turistas, coitado. Eu falei, não interessa. Sabe a lei de que isso aqui é meu, eu paguei por isso, é meu. Se eu quiser passar 1 hora naquele assento, eu passo, 2 horas naquele assento, eu passo, é meu. Consegui tirar os coitadinhos deles. Tirei, entrou meu grupo. O ônibus ia. A cada 20 minutos parava. 20 minutos parava. Abria a cabine, tinha um monte de gente em pé. Eu falei, que isso? Ah, não, dando carona, é meu primo, meu. Eu falei, não, desce todo mundo também. Então, Bolívia, além de tudo, do clima, tinha isso. Além de greves e... Era muito complicado. O Bolívia era muito complicado. O frio, já peguei aquele neve no deserto daquela 4x4 que a gente fazia para fazer que a gente pegava para fazer a travessia, da gente descer do carro e a gente na neve, tendo que empurrar o carro, sabe? Entre outras histórias, né? Bolívia é difícil. Bolívia é difícil. Lindo, todo mundo tem que ir, ótimas, não deixe de ir, mas assim, complicadíssimo. Porque aquela coisa, quando você vai muito, quando você vai trabalhando, é difícil, mas Bolívia vale muito a pena ir. Vale muito a pena ir, porque a questão maior, uma grande questão ali também era, não só em todos os lugares, mas especialmente na Bolívia, é sempre lidar com a expectativa das pessoas, né? Porque tem gente que não está preparada. Às vezes a gente não estava. Você já teve algum problema grave de expectativa que você teve que lidar? Muito grave não, somente reclamações, sabe? Tem gente que não consegue, eu sempre falava naquela primeira reunião que a gente fazia com as pessoas, eu falei, isso aqui é completamente diferente, de onde quer que você esteja vindo, isso aqui é muito diferente do que você vai encontrar na sua casa. Então, sabe, relaxa e vamos aproveitar a viagem. Ah, mas porque na minha casa não é assim não. Ah, porque no hotel que eu fiquei na minha cidade, não sei o que, na Europa, não é assim não. Sabe, por exemplo, mas aquilo que eu te falei, isso aqui é outra história, né? Restaurante, Bolívia novamente. O serviço leva uma eternidade. Você chega, ainda mais se você chega com um grupo de 10, 15 pessoas, você fica ali 2 horas. Eu cheguei a ficar 2 horas esperando. As pessoas não têm paciência. Às vezes nem eu tinha. Eu queria ir lá na cozinha arrancar o olho de alguém, mas eu não podia. Eu te falo, por favor, a gente tá com fome. A gente precisa dormir para acordar cedo amanhã. Quer dizer, você tem que lidar, engolir o sapo, o abacaxi com coroa e tudo, para lidar acalmar a pessoa e o carinha lá da cozinha cozinhando assim, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. O restaurante não vai fechar até meia-noite ainda hoje, então você se acalme e espere, né? Estilo Bolívia mesmo. Aí você fazia o salto em Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile e Brasil. Paraguai, Brasil. Exatamente. Era o que a gente fazia. Eu nunca cheguei. Você não chegou a fazer Peru? Você não foi? Não. Eu só visitando mesmo. Quando chegava na Bolívia, tinha dias livres, aí pegava um ônibusinho, atravessava, visitava, conhecia e voltava para Bolívia. E você não é uma pessoa que não é muito íntima dos bichos da natureza, né? Zero. Você não gosta de... E você chegou aí ao Pantanal. O bicho é o meu cachorro só. Que é o Dante. Acabou. Mas você chegou aí ao Pantanal. Algumas vezes. E era muito tortura pra você? Muito. A primeira vez eu lembro que eu chorei. Tava em Bonito. Foi uma das minhas primeiras viagens, aquela que saía do Rio, a gente fazia... Agora nem vou lembrar o itinerário. Que tinha 2. Tinha o Wonders of Brazil, que era Rio, Foz do Iguaçu e Bonito. Era o Wonders of Brazil, exatamente. Era e tinha pra Bolívia, que você depois de Bonito, você ia pra Corumbá, que pegava o trem da morte. Você bebeu. Que saía do trem da morte. Você saía tremendo. Você tem que abrir uma adendo, desculpa, que isso era fantástico. O trem da morte. Que é de... Santa Cruz. Não, é da fronteira de Corumbá, que eu esqueci o nome. Que eu não vou lembrar o nome também. Até Santa Cruz. Até Santa Cruz. Só que o trem da morte é porque o nome do trem da morte é que eles levavam os corpos de pessoas que tinham trabalhado na ferrovia. E era o trem da morte. Só que assim, era uma coisa bizarra. Porque a mulher te servia a coca, aí você ficava assim, você ia beber, você ficava assim. Você não conseguia beber, não conseguia comer, não conseguia dormir. Era horrível. E eram umas 11 horas de viagem, mais ou menos. 11 horas de tortura naquele trem, era muito complicado. Eu cheguei a fazer. Cheguei a fazer essa viagem do trem da morte poucas vezes. Umas 2 ou 3 só. Mas Pantanal eu cheguei... É suficiente. Mas o Pantanal eu cheguei a fazer... Não sei, nesse tempo...
um pouco mais de 10 vezes, por aí. Caramba! Um pouco mais. A primeira, eu lembro que eu tava em Bonito, e no dia seguinte a gente ia pegar o transporte para ir pro Pantanal. Naquela tarde, era Lan House, né? Naquela época. Eu fui pra Lan House. Lan House, era Lan House, é Era Lan verdade. House. Ligar pra minha mãe, Chorava. chorar. Eu falei, eu não quero ir. Eu não vou suportar. E realmente foi horrível, porque eu cheguei no Pantanal completamente despreparada. E eu tava num grupo pequeno, eram 5 meninas só. Caramba. Éramos 6 no total, todas mulheres, Foi isso sabe? que você saiu correndo com o sutiã pra fora, por causa da rã? Não, isso aí já foi uma outra vez. tá. Eu te contei essa história também, né? Contou. Da rã foi péssima aqui. Mas Nossa, um surto. Um surto. Mas essa, eu tava lá, eu não tinha levado toalha. Que isso? Eu não tinha levado básico. Eu não tinha levado toalha pra tomar banho, eu não tinha lanterna, sabe? E aí, me deu vontade de ir no banheiro, eu chamei a menina pra ir no banheiro comigo. Eu falei, fulana, O guia chamou alemã, vamos no banheiro comigo, porque eu não posso. Porque a gente dormia num quarto que era perto da área de refeição. Era redário. Era um redário. Eram 20 redes de um lado, 20 redes pra cá. E o banheiro. Acabava a luz, né? Eles cortavam a luz, né? Desligavam o gerador. Banheiro do lado de fora, com toda a sorte de bichos. Mas porque assim, pra entender a fazenda que a gente ficava, eram 2 lagoas. Então, pra você chegar nesse redário do restaurante, você passava por jacaré, tinha os caimãs que ficavam ali bastante. Exatamente. Então tinha tudo cada bicho ali. Tinha tudo. E no banheiro, você vai no banheiro, é um sapo agarrado na parede, uma perereca dentro do vaso. Era desesperador. E pra tomar banho, eu tomava banho, eu costumava tomar banho. A água era fria, então era 1h da tarde, 1h e pouco, eu saía correndo para tomar banho, que era a hora que o solzinho batia na caixa, que eu não ia morrer de frio tomando banho. Tinha as técnicas, chamava. Aí eu sempre tive passageiros muito compreensivos, falando, olha lá para mim, olha o vaso, pedia para as pessoas inspecionarem, olha o vaso, vê se tem bicho lá para mim. Aí a pessoa olhava, você, pode ver. tinha uns sapos grandes, aqueles que andavam assim, ó, de tão pesados. Aí tinha um menino, uma vez que ele espantou. Tirei tudo, Alessandra. Pode vir, tirei tudo, pode vir usar o banheiro e tomar seu banho. Era complicado. E conta a história que você saiu com o sutiã, que você saiu com aquela blusa levantada. Não, na verdade, nem foi. Não, eu cheguei, consegui me vestir. A gente tava. Que tinha aquele banheiro que era perto do redário, aí tinha aquela outra lagoa, onde ficava a área o refeitório, né? E tinha aquele outro, 2 banheiros ali. Ali não tinha chuveiro, eram só os sanitários mesmo. E a gente ia para alguma atividade que eu não lembro qual era, e uma pessoa começou a gritar, mas gritava muito, muito. E eu trocando de roupa no banheiro, comecei a gritar sem saber o que era. Mas eu gritava desesperadamente. E não deu tempo meio assim de vestir a blusa, eu me vesti de qualquer jeito, saí gritando. E depois que eu fui saber o que era uma menina, que ela foi tentar botar... Nem era do meu grupo, era de um outro grupo. Que foi tentar botar a mão no sapo, o sapo pulou nela, ela se desesperou. Sempre um sapo, né? Sempre Meu sapo. Deus. Botou a mão nela, enfim, foi tentar pular, ela foi botar a mão. Falei, pra que ela foi botar a mão no raio do sapo? Mas sabe aquele... Eu fiquei tão desesperada, sabe aquele choro que você... Diga assim, você... E nem foi contigo que aconteceu, né? Assim, Foi por sabe? tabela. Do susto. E tanto é que o guia falou... Nesse dia, o guia falou assim, não, deixa fulano aqui tomando conta do seu grupo. E ele me levou pra passar a noite... No hotel. No hotel. Ele falou, não, vamos lá. Lá no hotel você fica bem, você passa umas horas lá, você assiste uma televisão e você vai voltar a ficar bom. Porque eu fiquei assim... O pavor é muito grande, resumindo. O medo é grande. E eu vou falar uma história que eu acho que você não vai lembrar, mas na hora que eu falar... Lembra o nosso acidente em Foz do Iguaçu do ônibus? Lembro. Que a gente bateu Foz do Iguaçu. Em Cascavel. Em Cascavel. Você também travou. Dei uma travada ali também. Porque foi... O que você lembra foi um desse acidente. Eu lembro de... a gente estava no ônibus, né? Saindo de Foz do Iguaçu. Ônibus noturno, saindo de Foz do Iguaçu, indo para... A gente ia parar em Dourados pra ir pra Bonito. Isso, pra ir Bonito? É. Não, a gente não estava indo pra Paraty, não? Não, a gente fazia, era o contrário. Não, era Paraty, é verdade. Era Paraty. Porque era público, é verdade. Eu parava em São Era Paulo, Paraty, aí depois parava em eu São pegava, Paulo, é verdade. Isso, a gente estava indo para São Paulo, né? E chegou em Cascavel, o ônibus fez a parada em Cascavel, né? Como que era o habitual, e depois ele seguiu viagem e vinha um carro desgovernado,
E não deu tempo, o motorista não teve tempo de parar e o carro, acho que foi meio que foi para baixo do ônibus, né? Eram 4 pessoas ali. 6 pessoas dentro do carro. Eram 6 pessoas. Tinham 6 pessoas. E só sei, não sei se eram 6 pessoas. Isso, eu 4. tinha 4 na minha cabeça. Eram 6 pessoas e 4 morreram. E foi um choque muito grande. Era o meu grupo, né? E o meu. Eram os nossos grupos e realmente ali foi muito, muito complicado. Parar, a gente teve que parar, esperar eles mandarem outro ônibus, ter que assistir resgate, foi assim, Tem que limpar a área, porque vazou óleo. Eu lembro que assim que a gente bateu, que foi um susto pra todo mundo, óbvio, que bateu. Eu lembro da menina do meu grupo, desculpa te interromper, a menina do meu grupo que estava sentada na janela na minha frente, ela falou assim, o carro, eu lembro disso também, o carro. Ela falou, o carro. E foi ali que eu me despertei, quando eu me dei conta, a batida já tinha acontecido. Pois é. Eu lembro que quando aconteceu, eu também lembro realmente ela gritando o carro, acho que foi muito marcante pra gente isso. E na hora que eu olhei pra todo mundo, olhei o grupo, estava todo mundo bem, acho que o cara tinha batido o nariz ali, nada tinha acontecido, o ônibus não chegou a tombar, só foi o carro que entrou mesmo. E na hora que eu saí pra ver o motorista, saiu eu e mais outra pessoa aleatória do ônibus, que era um ônibus público, não era só a gente, não era um grupo fechado. O motorista estava em choque. Tava. O motorista estava em choque, ele não conseguia sair. Aí esse cara que falou comigo, vamos sair pra ver o que tá acontecendo. Na hora que a gente saiu, tava assim, o carro embaixo, eram 6 pessoas, tinha gente meio acordada ainda, umas situações que não vale, coisas horríveis assim que você tava vendo, só que era o óleo escorrendo, escorrendo. Aí esse cara falou assim, vamos pegar o extintor ali e ver o que a gente pode fazer pra não ter fogo, pra não dar fogo. E eu lembro que eu voltei a falar com você. Eu falei, Alessandra, preciso de ajuda. Aí você falou assim, não, Dizema, agora não. Você lembra disso? Você falou, agora não posso. Eu falei, então cuida do grupo, que eu vou lá fora. Você ficou cuidando do grupo. Eu fiquei dentro do ônibus. Vendo o pessoal, que também tinha muita menina, muita gente, que foi uma coisa feia. E aí a gente teve que tirar todo mundo do ônibus. Então o que a gente fez? A gente limpou, a gente pegava areia, alguns passageiros vieram ajudar, tacava areia pra pegar aquilo, aí não vou falar aqui, mas tinha uma menina bem machucada, a gente tirou ela tirou um, tirou outro, tinha 3 que não tinha como sair, tinha um que já tava apagado do lado. Mas eles estavam voltando, aí depois eu fiquei sabendo que eles estavam voltando de uma festa, todos bêbados, o carro tava lotado e bateu na gente. Só que eu lembro que além disso, a gente teve que ficar ali até chegar a ambulância. Exato. Não podia ficar dentro do ônibus, ficar fora, tinha que calmar todo mundo. Foi uma situação que os líderes têm que lidar com isso com a vida, que pouca gente sabe. Né? Que o feed fala que não é só glamour. Exatamente, né? Longe disso. Eu não sei, eu lembro que depois o pessoal teve pessoas que reclamaram, falando que ficou muito tempo esperando a ambulância, que a gente devia ter feito mais coisa. Não sei se chegou isso pra você, mas a Nádia veio falar pra mim que tinha uns 2 ou 3 passageiros que reclamaram, deixaram a gente na estrada esperando. Eu não sei o que eles esperaram. Nossa, que sensibilidade, né? Mas são problemas, são pessoas perrengues. Mortas ali. Pessoas mortas ali que. E ele reclamando. No meio da madrugada, no meio da estrada. No meio da madrugada, no meio da estrada. E isso me marcou muito com você, que já era amigo, óbvio. Mas é uma coisa que eu sempre lembro. Falei, pô, ele ali a gente passou por isso. Né? Verdade. É verdade. Foi difícil, é verdade. Foi difícil. Não foi sapo. Todo mundo não foi sapo. Antes tivesse sido. Antes tivesse sido um sapinho na frente do sapo. Foi assim, todo mundo mudinho, né? Depois, calado, a gente, depois de São Paulo até Paraty. Foi bem todo difícil. Mundo, foi era outro ônibus. Nossa, era outro ônibus em Paraty também, até as coisas. Eles só se soltaram no Caipirinha Bolt. Lembra do Caipirinha Bolt? Caipirinha Bolt, o pessoal enchia de caipirinha, bebendo e até... Pois é. Aí se soltaram mais, mas foi assim... Mas que bom que o grupo também continuou. Sim. Foi importante isso ter continuado. E tirando essa experiência, me fala uma que só você passou, que foi difícil também lidar. Pode ser uma também insuportável, que a gente teve muito passageiro insuportável também. Assim, eu tenho uma experiência que foi a minha primeira viagem, né? Foi o meu primeiro grupo... que eu comecei em Buenos Aires, com eles eram Buenos Aires Rio, né? Um JBR. E o pessoal do escritório falava assim, não fala que é a sua primeira viagem para você poder transmitir uma segurança, o que eu não concordava muito. Sim. Então, você já começa assim, eu não tinha tido treinamento, eu tinha tido treinamento só das 2 primeiras cidades, né? Então, a gente, além de Buenos Aires e Colônia, a gente tinha ainda Montevidéu, verdade. Tinha Salto, para passar. A fazenda, né? Que Salto era não, nessa época não era fazenda, não. Nessa época, Salto a gente só ficava no hotel, pernoitava, para depois poder pegar o carro e ir para Concórdia para depois pegar o ônibus para Foz do Iguaçu. Para Porto Iguaçu para pegar, para Foz do Iguaçu, né? Para Porto Iguaçu para atravessar para Foz. E eu só sosseguei
mais ou menos quando a gente chegou no Brasil, em Foz do Iguaçu. Então era uma viagem assim, foi tenso, né? Porque naturalmente as pessoas fazem muitas perguntas, eles querem saber tudo, eles querem saber, mas aquela folha ali, qual o nome daquela folha? E eu tava assim, zerada, não sabia de nada. Então, e nessa época também, a gente tinha outras questões, porque hoje em dia vem tudo bem mais mastigadinho, né? Pros guias. A gente tinha que fazer a reserva, confirmar a reserva, comprar as passagens, pagar. A gente recebia aquele pagamento no início que me deixava muito desconfortável, né? De ter que, além de tudo, ter que ficar viajando com ali, milhões não, milhares viajando com dinheiro, dinheiro que não é seu, né? Mas a viagem foi. Então, quase no final, chegamos na Ilha Grande, depois de ter passado por Foz e o ônibus e Paraty e tal, chegamos na Ilha Grande, fomos fazer aquele passeio. O passeio de caipirinha, né? O Caipirinha Boat. E aí eu falei, bom, terminamos o passeio e tal, agora vamos aqui descansar um pouquinho, dispersar. Dispersar. À vontade. Vão dormir. Me deixa. Vão tomar banho. Não vão tomar banho no sentido de se arrumar e tal. E descansar pra gente poder. Então, hora tal, a gente se encontra aqui pra poder sair pra jantar. E nesse tempo você tá como? Ligando, reservando, restaurante. Aí eu cheguei, peguei a chave, tinham me dado um chalezinho, sentei. Não deu 5 minutos, alguém bateu na porta. Você se lembra do Gladson, menino que trabalhava na Mata Nativa? Não, o Gladson não, mas era a Mata Nativa. Alessandra, a gente tá com um problema. Aí eu fui ver, tinha uma menina do meu grupo, na saída, na parte de trás da recepção da pousada, tinha um chuveiro. Ela estava sentada naquele chuveiro, batendo com a cabeça. Que isso? Batendo com a cabeça no azulejo. Batendo. E eu não falava coisa com olho virado, te juro. Olho virado. Desesperei. Aí eu peguei a menina e nesse meu grupo, nesse meu primeiro grupo, tinha um menino muito engraçado, que ele era médico. Eu acho que ele era recém-formado, porque ele passou a viagem inteira falando de medicamentos, com a bolsa cheia de remédio, esperando uma oportunidade para medicar, ou era somente um hipocondríaco. Esperando para medicar alguém. Eu vi a menina, sabia que ia precisar de ajuda. Bati na porta de 3 passageiros, assim, dos que eu lembrava que eram os maiores, e a gente levou ela pro meu chalé. E ali a gente ficou, e ela estava transtornada. E falando, isso é mentira, Zema, aquela voz Darth Vader. Mentira. Tô te falando. Meu foda. Exatamente. O que você quer fazer? Falar, eu te juro. Exorcista, Lelê. Exorcista. Ela tinha... Só faltou girar a cabeça. Faltou pouco pra girar a cabeça. E a gente ali desesperado, sem saber o que fazer. O que eu faço com essa mulher? Quase chorando. Falei, meu Deus, minha primeira viagem, o que eu fazer? O que eu faço? Aí os meninos, o médico, o outro falou assim, segura ela aí. Sabe o que eles fizeram? O que você quer fazer? O que você quer? Quem é você? E ela estava possuída por uma coisa ali bilíngue. Tá? Era bilíngue. Era cultura. Porque a menina era sueca. Os meninos perguntavam em inglês e ele respondia em inglês. Assim, o que você quer fazer? Não vou fazer a voz aqui, que vai ser muito ridículo. Mas falava assim, eu quero ir. Quero ir. Quer ir? Peraí, então. Aí, meu Deus. Um segurou, subiu, botou um tênis. Aí o outro ficou segurando. Subiu, e eu também já fui, eu não sabia o que eles iam fazer, já fui me calçando também. Você quer ir? Abriu a porta. Ela saiu correndo. Saiu coçando a pousada. Ela foi. E um atrás do outro, correndo atrás dela, mas muito depressa. Aí eu lembro que a gente desceu aquela ruazinha pra pegar a principal pra ir pro cais. Nisso já tinha juntado um monte de gente. Pra ver que todo mundo correndo atrás. Aí eu lembro, um monte de branco correndo. Aí eu lembro que eu passei assim, tinha uns menininhos sentados ali, naquela rua principal, naquela viradinha ali do Rio. Um falou pro outro, um virou pro outro e falou assim, nossa, né? Esses gringos tem cada coisa, que galera engraçada. E a gente correndo, sabe? Atrás de Darth Vader. Exatamente. Aí chegou no cais, a menina começou, só faltou virar a cabeça. E continuava falando, até que veio uma outra menina do grupo, levou ela pra longe, mas deu um esporro nela. Você está atrapalhando a viagem das pessoas. Você... Mas falou muito pra ela e quase deu um tapa na cara dela. Ela voltou. Ela voltou. O Darth Vader foi. Ela voltou, eu já tava desesperada, chorava sem saber o que fazer e tal. Liguei pra minha mãe de novo. Chorando. Mãe, sua mãe devia estar desesperada, você só liga chorando pra ela. Era o penúltimo dia da minha primeira viagem. Aí eu falei assim, mãe, só me conta a hora tal no hotel de Copacabana amanhã, porque eu vou precisar. Eu vou precisar. No dia seguinte, a menina desceu,
Ela tava assim, 40 graus na sombra. Ela desceu toda de preto, com uma faixa na testa, Daniel San, saca? Karate Kid, vai Daniel lá. San, Karate Kid. Todo mundo em silêncio. Aí eu resolvi animar. Bora, gente! Vamos pro Rio! Que maravilha! Aquele tom fúnebre. E nem tinha Flexboat. Hoje você tem o Flexboat para atravessar. Era escuna. Era escuna. Escuna. Atravessamos e tal. E depois, enfim, chegamos no hotel. Foi tudo bem. E eu conversei com ela, eu chamei ela pra conversar, eu falei, o que aconteceu? E nisso ela tinha uma amiga, que tava super tranquila, viajava ela e uma amiga. E a amiga dela, não, ela é assim mesmo. Assim mesmo, e ela falou que, de fato, realmente, ela... Não era o primeiro episódio, que tinha acontecido outras vezes. Eu falei, cara, vai pra casa e se trata. Eu falei pra ela assim, pra não causar problema né? pros outros, que tal se tratar opção, né? quando você chegar em casa? Mas foi assim, foi a primeira viagem, me deu vontade de desistir daquilo tudo. Mas não desisti, não. Eu falei, o que pior que isso pode acontecer? Tipo, uma pessoa possuída. Eu falei, não, é normal. Mais um dia no trabalho. Um negócio que veio não sei de onde, que era sueco, mas falava inglês com as pessoas. Horrível. Você tava no dia da Renata perdeu a gringa a turista subir no Pico do Papagaio? Não, eu ouvi. Que moveu o jornal e tudo, não sei o quê. Eu ouvi histórias que ela, no final das contas, veio... A mulher era uma australiana que trabalhava para não sei onde, no governo, no governo americano. Aí era helicóptero sobre moveu ele a grande toda, todo mundo pra lá. A mulher saiu, parecia que tinha brigado com 20 gatos nessa do mar. Toda arranhada. Mas é que a mulher, assim, o Pico do Papagaio é aconselhável você fazer com guia, em Ilha Grande. E ela foi sozinha, e ela sumiu por 3 dias. Né? Aí só que acharam ela depois toda arranhada, porque ela caiu várias vezes, mas graças a Deus acharam. Acharam, né? Menos mal. Menos mal. E que mais, assim, teve coisas engraçadas, que você tem bastante, de passageiros engraçados. Muitos. Né? Nossa, muita coisa. De bêbado, então? Bêbado muito. A Ilha Grande era o lugar, né? Que a gente fazia caipirinha boat. Né? Fazia o caipirinha boat de cair, de ter que arrastar a pessoa. E tinha as meninas ficavam doidas com os marinheiros, que tinha um neto. Tinha o Neto, tinha o Pedrão. A gente fazia E tinha uns meninos que falavam assim, o Pedrão era aquele cara todo grande, né? Aí ele ia pro passeio de barco, botava uma sunguinha bem pequenininha. Aí as meninas ficavam doidas e os meninos ficavam assim. Teve um dia que o menino virou pra mim e falou assim, eu queria tanto ser igual a ele. Sabe? Eu queria muito ser igual a ele, que ele era todo grande, as mulheres todas olhavam. E muito maneiro, eles eram muito maneiros. Eu falo, o Neto, por exemplo, eu falo com ele, meu amigo até hoje, porque... O Neto era fantástico. Porque hoje em dia eu trabalho, né, enfim, com a Ilha Grande, né? Ainda eu trabalho em casa. Você, o lugar que você tem. Pois é, eu cheguei a morar, né? Você morou na Ilha Grande. Como se não bastasse tudo que eu passei naquele lugar. Eu passei, foi entre 2021 e 2022, eu passei 1 ano morando na Ilha Grande, chorando. Desesperado. Fui. Já tinha passado pelo Darth Vader? Já tinha passado pelo Darth Vader, fazer o quê? Já tinha passado. Mas deu 1 ano, eu falei, não aguento mais, preciso ir. E você ficou quanto tempo com a Joe Adventures, no total? No total foram 7 anos e pouquinho, mas só que metade desse tempo guiando e a outra metade já... Passei para trabalhar no escritório. Você pegou uma posição no escritório, você passou um tempo em Buenos Aires. Depois Aí foi em 2000 e passei... Eu parei de guiar em 2010, no final de 2010. Aí em 2011 eu comecei a trabalhar no escritório, a gente tinha um escritório em Buenos Aires, aí eu fiquei lá 1 ano, né? E depois, quase 1 ano, porque ainda em 2011 eu voltei para o Rio e trabalhava representando, né, o escritório daqui, do Rio. Então, era contato com os operadores, resolver problema dos guias e, nessa época, emitia as passagens, né? Enfim, era basicamente isso. Tinha aquelas viagens que a gente chamava de os independentes, né? As viagens independentes, não. Tinha gente que vinha para fazer voluntariado numa creche na Rocinha, tinha gente que vinha só para passar o carnaval, tinha gente que chegava no Rio para fazer só Paraty, ou fazer só Rio, ou fazer só Foz do Iguaçu. A pessoa que fazia só Foz do Iguaçu, eu tinha que ligar, oi, tudo bem, chegou... E tal, e o mesmo para as pessoas de Paraty, do Rio. Sim. E os voluntários, eu tinha que receber esses voluntários, levá-los até a creche, apresentar
todo mundo, levá-los até a casa, onde elas vivem, basicamente meninas, tipo 95%. A grande maioria eram A grande maioria eram mulheres, né? E então era essas funções ali que eu desenvolvia trabalhando para a empresa do Rio. Acabei de lembrar, você com as escoteiras. Meu Deus, esse grupo foi uma graça. Você lembra? Você com vergonha com as meninas batendo palma. Você... Pois é, eram as escoteiras. Como é que foi isso? Era um grupo, era aquele que a gente chamava de FIT, era um grupo montado, era um itinerário montado, eram 3 coordenadores, especial para aquele grupo, eram 3 coordenadoras e 12 meninas, escoteiras, assim, entre 14 e 15 anos. Mas sabe que era muito engraçado, elas chegavam em Paraty, uma vez, durante a viagem, quando a gente chegou em Paraty, elas olharam a pousada, a gente ficou na Marendaz, aquela pousada que tinha a saudosa Raquel, que tinha aquela sacadinha lá, ai, tô me sentindo no Mamma Mia, sabe? Me sentindo no Mamma Mia. Mas tinha uma coisa muito interessante que elas faziam a cada hoje é o nosso último dia em Foz do Iguaçu, elas se reuniam e cada uma falava da experiência daquele lugar. O que você aprendeu? E me colocaram na roda. Isso é legal, porque você sai do automático, né? Sai automático. Você começa a pensar, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi e tal. Foi um grupo muito legal. Diferente, porque não envolvia bebida, não envolvia socorrer as pessoas. Fulano não! Lapa. Não bate nele. Fulano não bate nele, fulano não se mata. Fulano... Bate, segura a cabeça, calma. Exatamente. Mas foi bem legal. Que bom. Foi bem interessante. E assim, puxando o que você falou, era muito comum pra gente se acostumar com isso, né? Que é privilégio, é um privilégio nosso, mas eu lembro que chega um ponto que você, mais uma vez Paraty, mais uma vez Ilha Grande. Mais uma vez Foz do Iguaçu. Mais uma vez Foz do Iguaçu, aquela coisa maravilhosa, Aquela coisa maravilhosa. Eu lembro que antes de terminar encerrar o meu contrato de guia, a gente tinha aquela página, né? Que a gente tinha todas as viagens ali, todo o histórico. Aí eu contei. Foram 47 vezes que eu fui a Foz do Iguaçu. 47 passeios de barco, porque eu não deixava de ir. Eu não deixava. Zé, mas você não vai, não? Eu não. Eu não ia. Zema ficava deitadinho. Eu ia. Ficava bebendo. Ficava bebendo. Ficava bebendo no hotel. O passeio era Macuco, não, do lado da Argentina que fazia o barco. A gente fazia o barco do lado da Argentina. Aí você vai no barco, eu já tinha feito 1000 vezes, que eu comecei antes dela. Já tinha feito 1000 vezes, aí vai se molhar. Não, eu vou ficar bebendo minha quilmes aqui, vai lá. Cataratas com nível de água baixo, nível de água clara, água escura, com calor, com 48 graus, com 5 graus, assim. De todas as maneiras. Tinha a família Marília e a família da Del Rey também, o melhor café da manhã do mundo. Se for na Foz do Iguaçu, fica no Del Rey. Hotel Del Rey. Renato e Jaime, vou cobrar esse merchandising seu aqui. Mas não é? E tem a Luar Turismo, que são maravilhosos. Até hoje trabalho com eles. Até hoje trabalho com os dois. E eles são maravilhosos. Famílias. Minha mãe também, quando foi a Foz do Iguaçu, minha mãe é apaixonada neles também. Sabe? Foi super bem atendida por eles. Eles são. Mas realmente... isso era uma coisa que eu lembro que a gente esperava chegar em Foz do Iguaçu pra tomar o café da manhã. A fome era. Meu Deus, o café da manhã Del Rey. E eu vendia aquele café da manhã, o que não devia ser feito, né? Porque às vezes a gente tem que sempre baixar a bola, né? Mas a gente tinha tanta certeza que aquele café da manhã era tão maravilhoso, né? Que a gente ia chegar lá e ia ser aquele descanso, tipo, cama boa, sabe? Atendimento bom. Cama boa, atendimento bom, pessoas maravilhosas e café da manhã de ficar 1 hora sentado ali. A internet funciona, né? A internet funciona. Então era tudo muito maravilhoso ali, é verdade. E você contar que tinha a Lília, o Edu, os guias, que também não se preocupavam, né? Eles faziam Exatamente, faziam tudo. Pra você ficar no quarto. Eu ficar no quarto bebendo, tá vendo? Aí, tá vendo? Tranquilidade. Tranquilidade total. Foz do Iguaçu, recomendo a todos. Mas é isso. E assim, o que você... Que agora, como você falou, você trabalha com... Agora você faz reserva, como que é? Explica. O trabalho a gente tem... A gente não, eles. Uma central de reservas para 5 pousadas na Ilha Grande. As 5 são no Abraão? As 5 são na Vila do Abraão. Aquelas que você já conhece, né? Que eles têm, agora aumentou. Aí são 5. Que o Jean é muito maneiro também, eu gosto muito de Jean. Muito. É uma galera muito gente boa. Aí você cuida da reserva? Não. Aí eu cuido de tudo que é antes, que se refere a antes da chegada do hóspede, é comigo. Sabe? Reserva, informação, cobrança, xingamentos, tudo. Mas agora você não tá morando na ilha? Não moro mais na ilha. Eu moro em Petrópolis. Com o Dante.
Não, o Dante é guarda compartilhada com a minha mãe. Com a sua mãe? Ele fica lá e cá, ele fica mais... Não, na verdade ele fica totalmente cá agora, porque tá velhinho, né? Tá velhinho. Tá quantos anos aí? Fez 12. 12 anos? Fez 12. Cachorro grande de 12 anos é muita coisa. Ele é um labrador. Ele é um labrador. Tá com probleminha nas articulações, aí não dá pra ficar... E o que você tirou pra você dessa experiência? Porque são similares, mas são diferentes. O hostel, ou o Pan-Americano... Sim. E a GAP, tudo, na Dia de Ventres, não tem problema falar. O que você tirou isso pra você hoje na sua vida? O que te fez, o que formou a Alessandra Feliciano hoje disso? Olha, eu acho assim que todas as pessoas seria no mundo ideal, todo mundo deveria ter a chance de viajar, de pelo menos uma vez, de conhecer alguma coisa, porque isso abre muito, né? Amplia muito os horizontes da gente. Então, isso mudou muito, né? Muda a sua visão com relação ao mundo, com relação às outras pessoas, né? Porque você... e respeitar também, você passa a respeitar aquela pessoa que tem, enfim, que tem uma outra história de vida, que vive numa outra cultura, sabe? É muito gratificante, sabe? Você ter ter tido esse tipo de experiência. E ter podido continuar, né? Porque graças a esse trabalho eu também depois pude continuar, fazer minhas viagens sozinha. E você foi com a empresa, você foi pra Atenas, foi pra Grécia? Foi pra Atenas, né? Foi o primeiro que eu não lembro mais o nome. Camping? Não. Não era o camping, não. Era aquela reunião que eles faziam uma vez por ano, que eles escolhiam pessoas ali de regiões diferentes para poder passar uma semana juntos e, enfim, trocando ideia, trocando experiências e tal. Era tipo assim, era uma semana ali de convivência com pessoas, assim, de todos os lugares, né? Onde a empresa atuava. E a primeira que teve foi em 2011 na Grécia, que foi a que eu fui. Legal. 2011, se eu não me engano. Aí você conheceu a Samantha, o Dave, o Vincent. Você conheceu essa galera de lá. Essa galera toda. O Steve. O Steve ainda segue. O Steve é um amigo nosso inglês que ele deve estar com 50 e poucos anos agora. Ele acha que é uma das pessoas mais antigas desse ramo. O cara, ele bebe, ele acorda bebendo, dorme bebendo. Mas faz um trabalho excelente. Excelente. Tanto é que, como ele já conhecia... Ele foi meio que o nosso guia. Ali que a gente pegava transporte público em Atenas. E ele falava, aí todo mundo falou assim, nossa, como é que pode? O Steve sendo o guia dos guias aqui, vai dar certo isso? E dava, que ele era assim... Lelê teve uma vez que eu tava em Londres, aí ele viu no post, você, mas eu tô em Londres. Eu falei, tá bom, vamos se encontrar, tomamos uma cervejinha e tal. Aí eu fiz a reunião em Londres e tal, e voei direto pra Costa Rica pra treinar a galera. Ele tô em São José. Eu falei, gente, você viaja mais que eu. E ele viaja mais que qualquer um. Viaja. Porque agora ele tá trabalhando para empresas diferentes. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é ótimo no que faz. E gosta, né? E ele gosta muito. E gosta. E ele não tem interesse nenhum em parar, ele já falou. Eu não quero parar de viajar, não quero ter casa, não, eu quero ficar viajando. Então, cada um. Porque também acho que depende muito da... cada um, da casca de cada um, né? Porque realmente é um tipo de trabalho que não dá pra, enfim, manter nesse ritmo que a gente tinha quando fazia, de 90 dias, passa 5 em casa. Sai mais 60 dias, passa 3 em casa. Sabe? Sem ver ninguém. É muito complicado. Acho que é um trabalho que tem uma data marcada, né? Pra terminar. Faria hoje? Faria. Até faria, mas num outro ritmo. No outro ritmo. No outro ritmo. Uma viagenzinha de uma semana, adorava quando a gente fazia aquelas viagens, Você foi para Estérios de Iberá, que é maravilhoso. Acho que eu fui uma das poucas que foi para Estérios de Iberá. Também, Você foi? Que era um lugar que tinha um chefe particular. Exatamente. Que era maravilhoso. Estérios de Iberá era considerado o Pantanal argentino, né? Lá vamos nós. Capivara na porta. Sapo na porta. Mas era muito legal. Era muito legal. E eu acho que é uma viagem que nem tá no roteiro mais. Não tá mais. Também era uma viagem muito legal, que a gente saía de Buenos Aires. Porque a logística era muito difícil, né? Era um itinerário muito difícil. Era de sair de Buenos Aires, pegavam o... Picadinho. Saía de Buenos Aires, pegavam um ônibus pra Corrientes. De lá pegavam um 4x4. Aí pra sair de lá pegavam um 4x4. Até... Onde tem as ruínas jesuítas. Não vou lembrar. Pegava o 4x4 até lá, aí depois pegava um outro transporte para chegar em Foz, em Porto Iguaçu e atravessar para Foz. Que é muito legal lá também. Tinha uns passeios muito interessantes. E eu sempre peço para a pessoa dar um conselho para quem está interessado
em entrar nesse ramo Primeiro, vamos falar primeiro de adventures. Que conselho você dá pra quem quer ser tu líder hoje em dia? Tem muita gente que acha que é só o passeio, mas na verdade são muitas responsabilidades. Eu sempre falo, você é o último a ir dormir e o primeiro a acordar. E que não vai ao banheiro. E não vai ao banheiro, né? E que não vai ao banheiro, né? Aquela que se segura, que não vai ao banheiro, que tem... Pode estar tudo desabando, você pode estar... Ai, com uma dor de cabeça. O problema é seu. Lide com a sua dor de cabeça para poder resolver. Você nunca vai estar ali, nunca vai ser a prioridade, sabe? Tem gente que fala assim, na minha família mesmo, cadê a Alessandra? Quando é época eu estava viajando. A Alessandra tá viajando, a Alessandra tá não sei onde. Eu estava no ônibus, na Bolívia, cheio de barata. Que os ônibus na Bolívia eu pegava, eu dormia. Tava ouvido para não entrar barata. Que uma vez eu estava com uma passageira médica, ela estava contando uma história de como no hospital ela foi tirar uma baratinha de dentro. Aquilo me apavorou num grau que eu não pego mais ônibus nenhum. Sem ônibus assim, ônibus de noturno e tal, é tudo com... Não pego. Não, para com isso. E se tiver uma barata que sai de onde? E se a barata entrar no meu ouvido? Sabe? Então, voltando à sua pergunta, são essas questões, sabe? De você estar preparado mesmo. É divertido? É muito divertido. Você conhece pessoas, assim... Eu falo assim, a gente tem acomodação de graça em vários lugares. Vamos ser... Fulano, tô indo, sabe? Mas, assim, muitas amizades, mas é muita responsabilidade porque você está lidando com a expectativa de alguém. Porque aquilo ali é um investimento que a pessoa está fazendo. Né? Então, como em qualquer investimento, você tem expectativas. Então, você tem que correr atrás para que aquilo ali saia da melhor maneira possível. Sim. Para a pessoa. E muita gente via coisa que não existia, né? Que eles começavam a falar, porque eu vi isso, eu li isso, que a Gabi comentou do Lonely Planet. Não, porque eu li no Lonely Planet que esse bar era melhor. E não é bem assim que funciona. Mais uma vez o feed engana, não é aquilo. Exatamente. Foi uma vez que o cara foi ali, naquele dia funcionou. E naquele dia funcionou, que poderia até ser verdade, mas nem sempre. É assim. Mas nem sempre era, né? Então, é lidar com isso também, porque a pessoa pegava o Lonely Planet, botava debaixo do braço. Eu falei, então tá, se você prefere fazer assim, então você vai, porque também não adianta muito discutir com a pessoa quando ela quer fazer daquela maneira ali, né? Se ela quer fazer, então você vai, porque cada um por si, né? Todos adultos. Todos adultos esquisitos. Você dos adultos esquisitos. Você vai lá que você faz o que você achar melhor fazer. Mas geralmente, assim, as pessoas gostavam de ficar em grupo, sugeriam. Eu vi isso aqui, vamos fazer assim? Aí você, tá, vamos. Se você tem 2 noites num lugar em especial, você vai num lugar e vai no outro, porque a gente tinha aquela tendência de levar as pessoas para aquele lugar onde você já sabia que funcionava. Né? Que funcionava. Pô, aqui vai funcionar, aqui vai ficar... Aqui. Até porque a gente precisava de respiro, né? O cardápio era inglês, a pessoa falava inglês, a gente... Porque se você chegava em restaurante, você não comia. Porque era me dá o sal, eu quero uma coca, eu quero uma água. Aí a pessoa pedia um prato, vinha, pegava o do outro, que não lembrava o que tinha pedido. Exatamente. Aí quando você começava a comer, todo mundo já estava terminando, você engolia a comida e a conta. Aí tem que separar a conta. Era horrível. Em lugares tipo assim, Uruguai. Eu quero pagar em peso. Eu tenho dólar. Eu ainda tenho um peso argentino. Eu já troquei por peso uruguaio. Aí você a gente ia pro restaurante com a calculadora. Porque aí até você conseguir, era a gente e o pobre do garçom. Também, que assim, para conseguir fechar a conta em várias moedas para poder... Nossa... Era muito complicado, era muito difícil. E quando acabava na Bolívia, que o chips era em peso boliviano? Eu não ia porra nenhuma. O que eu vou fazer com isso tudo aqui? Em peso boliviano. Meu Deus, assim, era... Era muito comum, né, nessas viagens de vários países, quando acabava, eles davam o que sobrava da moeda pra gente, né, de chips. E eles todos felizes aqui, 100 boliviano, R$2. Tá, obrigado. Olha, 100 bolivianos. 100 bolivianos. Gaste com cautela. Olha o que você vai fazer com esse dinheiro. R$2, obrigado. Exatamente. Exatamente. Era bom quando terminava mais pra cá, né? Mas que bom, Lelê. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Já acabou. Passou rápido. Caramba, que rápido. Passou rápido. A gente pode fazer a parte 2 depois. Vamos fazer a parte 2 depois? Vamos fazer a parte 2 depois. Muito obrigado. Mais uma vez também não tem arroba. Qual é o seu?
quer falar Eu sou a pessoa que não precisa, porque eu não tenho eu tenho Instagram para fuxicar a vida dos outros. Ela é eu não tenho um post no Instagram. A foto do meu Instagram é meu cachorro. É seu cachorro. Ninguém sabe. Teve um dia que alguém me adicionou e falou assim, Alessandra? Sabe? Porque nem era minha foto. Então, acho que não é perda de tempo. E tem, na verdade, 68 desavisados. Que estão me seguiram no Instagram. Eu sou um deles. Você é um deles. Quem sabe um dia eu boto alguma coisa lá. Você botar essa foto, não sei. Eu acho que eu vou continuar sendo uma das poucas pessoas do universo que não postam nada em rede social. Mas isso agora me veio na cabeça é isso. Que a questão do podcast é isso. A gente não. Eu só trouxe pessoas que não têm seguidores, assim, que realmente o feed engana. Eu não tenho mesmo. A gente não tem mesmo. A gente vive a realidade. A gente vive a realidade que é muito fácil você estar lá na tela falando mil coisas e etc. Exatamente. Né? Mas, mais uma vez, obrigado. Já não quer dar o arroba, manda um beijo pro Dante. Ai, beijo, Dante. Beijo, Dante. Pra mamãe Feliciano também, maravilhosa. E pra vocês aí que gostaram, dê um like. E segue a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Guia Conta. A gente se vê por lá. Obrigado.